Saudamos a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, no verso 11. Jeremias 29, verso 11. Amém? O texto diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a você esperança e um futuro. Numa outra tradução diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Podemos sentar? Como o assunto desta tarde é o plano de Deus para nós. E como exemplo, eu vou falar do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele era um profeta que enfrentou grandes desafios no seu ministério. Mas em todos os desafios que Jeremias enfrentou, ele permaneceu fiel ao chamado de Deus. Jeremias viveu num tempo de crise, quando Judá estava prestes a ser destruída pelo Império Babilônico. E Jeremias foi chamado para proclamar uma mensagem difícil. Não foi uma mensagem fácil de passar. Mas ele não desistiu, porque ele sabia que Deus tinha um plano maior no seu chamado. Assim como Jeremias, nós precisamos entender e conhecer qual é o plano de Deus para você. Faça uma pergunta e tente pensar agora: qual é o plano de Deus para você? Jeremias, ele veio aprender a isso de uma forma muito dura. Lá em Jeremias, capítulo 1, no verso 4 em diante, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias. Jeremias aqui, irmãos, ele não tinha 40 anos, 60 anos. Jeremias aqui, ele tinha aproximadamente 13 anos. Alguns teólogos vão dizer que ele era um pouco mais velho, tinha 15 a 17 anos. Mas a maioria vai reconhecer, obrigado, meu irmão, mas a maioria vai reconhecer que Jeremias tinha em torno de 13 anos de idade. E aí a palavra de Deus veio a Jeremias e diz o seguinte, Jeremias 1, versículo 4 e 5 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. E eu vou parar aqui para que nós possamos entender. Então, o plano de Deus para Jeremias era um plano que vinha da eternidade, era um plano que vinha dos céus, era um plano que Jeremias não tinha escolha. Jeremias não tinha opção de dizer, eu não quero. Jeremias não tinha opção de dizer assim, eu não vou fazer. Apesar de ele relutar os argumentos humanos, Jeremias não podia fugir. O texto diz, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Irmãos, isso é muito profundo. Eu quero dizer que, quando nós falamos que Deus escolheu você, Deus não escolheu você hoje. Deus não escolheu você ontem. Deus escolheu você no ventre de sua mãe. Antes de se formasse, Deus escolheu você. E isso é muito forte, porque a gente vai argumentar muitas coisas, mas pastor, eu tenho o direito de dizer que não quero. Tem, você pode dizer que não quer. Mas a tua vontade vai prevalecer? Não.
Jonas foi um que disse, eu não quero, não vou, é do meu jeito. E no final, o que aconteceu? A vontade de Deus, o plano de Deus prevaleceu. Então, Jeremias aqui, olha, antes que te formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer. Como alguém antes de nascer pode dizer, lá no ventre, Jeremias vai dizer para Deus, não, eu não, hein? Qual o argumento que Jeremias teve aqui? Antes de nascer. Aí Deus fala assim, eu o separei. E designei você a profeta às nações. Então veja que Deus aqui, com Jeremias, com 13 anos de idade, um adolescente, Deus fala assim, Jeremias, eu te escolhi lá no ventre da tua mãe. E eu te escolhi para que eu separei você e designei que você fosse profeta. Profeta às nações. Aí Jeremias diz assim, mas eu disse, verso 6, mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. A justificativa de Jeremias é, Senhor, eu sou um adolescente, como é que eu vou falar para as nações? Como é que eu vou pregar para as nações? Eu sou muito jovem, o que eu vou fazer? E o Senhor respondeu ele no verso 7. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. Irmãos, aqui Deus começa a justificar, a dizer para você o seguinte, os meus planos são maiores do que os seus. Não adianta você justificar, argumentar, mas eu não sei falar, mas eu não sei, eu isso, eu aquilo, eu não mereço. Não tem. Deus falou assim, não digas que é muito jovem. Aí Deus fala, a todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo que eu ordenar a você. Então Deus está dizendo assim, não é você que vai falar, eu vou te conduzir, eu vou te levar. Verso 8, Deus conhece o nosso coração, aí Deus fala assim, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o Senhor. Verso 9, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho na sua boca as minhas palavras. Verso 10, veja, hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar e despedaçar, para arruinar e derrubar, para edificar e plantar. Então Deus está falando com um adolescente aqui, chamado Jeremias, a respeito de um plano que Deus tinha para ele. Deus, ao mesmo tempo que Deus fala desse plano, Deus o encoraja, Deus o dá condição. Deus fala, eu estou contigo para protegê-lo, não tenha medo, eu estou contigo. Quantas vezes nós não entendemos o chamado de Deus para a nossa vida? Quantas vezes nós olhamos para nós e nós começamos a dizer que eu não posso, que eu não tenho condição, nós começamos a achar que as nossas limitações, nós começamos a achar que as nossas razões, nós começamos a pensar que a nossa vida impede que o plano de Deus se cumpra na nossa vida. Mas não, o plano de Deus é maior do que os nossos, ele é superior do que os nossos. Deus vai chamar cada um de nós com um propósito específico. Deus vai chamar cada um de nós para cumprir a sua vontade. Nós somos incapazes, nós somos imerecedores, mas louvado seja Deus, que Ele nos escolheu não por mérito, que Ele nos escolheu não por merecimento, mas Ele nos escolheu pela sua infinita misericórdia, pelo seu grande amor, nós somos escolhidos do Senhor. Jeremias, então, ele não tinha muita opção. Deus falou, eu estou contigo, eu vou te capacitar, vai. E nós olharmos o livro do profeta Jeremias, tem um livro de Jeremias, chama Lamentações de Jeremias. Nós vamos ver como que esse jovem se tornou um grande profeta, se tornou um grande homem de Deus. E ele
profetizou aquilo que Deus mandava. Jeremias não trazia uma palavra para massagear o ego daquele povo. Os reis daquela época eram reis que não faziam a vontade de Deus. A nação naquela época não mais cultuava a Deus, cultuava deuses estranhos. Aquele povo já não acreditava nas profecias, porque jamais eles iam acreditar que o templo seria destruído. Então aquele povo tinha uma mentalidade de que a presença de Deus era real no meio do povo, o templo estava ali, nós somos invencíveis, mas ninguém fazia o que Deus queria, ninguém honrava a Deus mais. E Deus então levanta Jeremias, é a primeira advertência que Jeremias traz àquele povo, é uma advertência contra a idolatria. E aí, irmãos, nós vamos ver, quem já ouviu falar aqui que o profeta Jeremias é conhecido como um profeta chorão? Nós vamos ver por quê. Porque quando você traz uma mensagem de confronto, tem gente que não vai gostar, vai se incomodar. Mas quando traz uma mensagem que massageia o ego, as pessoas batem palma, não querem nem saber. E o que acontecia é, Jeremias estava prestes a enfrentar, o plano de Deus para Jeremias era enfrentar um grupo de profetas que não falava da parte de Deus mais, que massageava o ego daquela nação, que concordava com a idolatria. Jeremias, capítulo 2, verso 13, diz assim: o meu povo, isso é Jeremias, profetizando agora, Jeremias está falando com o povo, o meu povo cometeu 2 males. Na NVI, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. O que o profeta Jeremias está dizendo ali? O que Deus está dizendo àquele povo? Aquele povo deixou a fonte de água viva, aquele povo deixou Deus, aquele povo deixou o manancial, aquilo que renovava, e foi cavar cisternas que não retinha água, que as águas não tinham gosto. E aí Jeremias começa a profetizar isso. Quando Jeremias começa a profetizar isso, ele começa a incomodar reis, incomodar profetas. O povo começa a ficar incomodado com Jeremias. Sabe aquela reunião que todo mundo está feliz? Chega Jeremias. Todo mundo fala, chegou ele aí, para de falar. Vai vir ele falar coisa ruim, ó. Pode ver. Talvez Jeremias era conhecido como aquele cara, ó, lá vem ele com aquelas profecias ruins. Irmãos, e é uma coisa que ninguém falava o que Jeremias falava, todo mundo falava ao contrário. Então Jeremias era um louco. Jeremias era um homem que profetizava, não, Jeremias, vem esse cara de novo aí. Então, ele era deixado para lá. Depois Jeremias começa a profetizar sobre o exílio babilônico. E aí o povo não acredita nele de jeito nenhum, fala, como? Nós temos aqui o templo de Deus em Jerusalém, a casa de Deus está conosco, mas o povo tinha a casa de Deus, mas Deus não estava mais com ele. E tem tanta gente hoje que pensa que está na casa de Deus, mas Deus não está com ele. Por quê? Porque faz o que quer, não o plano de Deus. E aí, olha o que diz a palavra do Senhor lá em Jeremias 25, verso 11. Jeremias 25, 11. Diz assim: toda esta terra se tornará uma ruína, uma desolação, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Jeremias está profetizando. Aí aquele povo fala assim, como? Deus está aqui, a casa de Deus está aqui, como se vai virar ruína? Jeremias está profetizando maluquice. Jeremias está falando o que não é para falar. E quem concordava com Jeremias? Ninguém. Todo mundo queria ouvir o seguinte, não, a profecia é essa, Deus habita no nosso meio, Deus fala conosco, Deus está com você, Deus concorda contigo, essa é a profecia que o povo queria. Hoje não é diferente, irmãos. Hoje não é diferente, a teologia da prosperidade hoje, as igrejas fazem fila para entrar, mas palavra que confronta, olha, só Deus. Só que o que nós precisamos entender, o que transforma a nossa vida é o confronto,
é olhar para nós e dizer assim, eu não sou merecedor, mas Deus me amou pela sua misericórdia, Deus me alcançou, Senhor, eu não mereço, mas Tu és Deus, eu sei, Senhor, eu quero, Senhor, viver o Teu chamado, o Teu propósito. Jeremias, quando profetizava aqui, o pessoal não acreditava. Mais à frente, nós vamos ver que Jeremias começa agora um confronto com falsos profetas. O ministério de Jeremias foi um ministério longo. Jeremias agora eles confrontam os falsos profetas. Jeremias 23:16. Jeremias expõe as falsas profecias que enganavam o povo com mensagens de paz, quando na verdade o juízo de Deus estava próximo. E isso gerou para Jeremias hostilidades contra ele terríveis. Olha o que diz o texto, Jeremias 23:16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles, mesmo e que não vêm da boca do Senhor. Ou seja, aqueles homens profetizavam dizendo, não, eu estou vendo isso, foi Deus que falou. E Deus não estava falando nada. Eu estou falando isso porque é paz. Né? Irmãos, o que você prefere ouvir? Vamos ser sinceros. Você prefere ouvir, olha, vai vir uma grande dificuldade, vem uma luta, acerta a tua vida, se conserta, Cristo está à porta. Irmãos, olha para você, sai do pecado, se corrija, se olha no espelho. Ou você prefere aquela mensagem assim, Jesus te ama, vem como estás, não tem problema. Esses dias eu estava num lugar trabalhando e estava tendo um evento de uma igreja. E aí uma pessoa falou assim, isso era no carnaval, eu não sabia se era roupa de carnaval, se era alguma coisa, e a pessoa falava assim, olha, Deus te alcançou. Aí ela toda seminua falou assim, que bom que Deus me aceita como eu sou, eu não precisei mudar. Vamos, isso não é para... Nós temos intimidade com Deus, o nosso homem tem que morrer, a nossa carne tem que morrer, o meu eu tem que morrer. Para mim viver os planos de Deus, eu preciso reconhecer que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu preciso dessa mudança. E aqui, com Jeremias, estava profetizando contra isso. Os falsos profetas falavam, não, fica como você está, Deus habita no nosso meio. E aí, isso gerou para Jeremias uma consequência. As lutas e as perseguições de Jeremias foram intensas. Tão intensas que Jeremias teve um momento que ele falou, olha, Senhor, o teu chamado para mim foi duro. Olha o que diz Jeremias, capítulo 20, verso 2. Jeremias 20. Mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia à porta superior de Benjamim no templo do Senhor. Então Jeremias começou a profetizar e as pessoas começaram a ficar incomodadas. E aí ele foi ridicularizado, ele foi espancado, ele foi preso por proclamar a verdade. E eu quero que você reflita, foi Deus, no plano de Deus, estava isso, Jeremias iria passar por isso, era propósito de Deus. E aí, você imagina, você chegar no lugar, todo mundo sair, você chegar no lugar, você... E aí houve um momento na vida de Jeremias, que Jeremias ele ficou desesperado. E ele indaga a Deus, ele fala com Deus. Vamos ler Jeremias capítulo 20, verso 7. Olha o que Jeremias diz, Senhor, Tu me persuadiste. Em outra tradução diz assim, Senhor, Tu me enganaste. Eu fui enganado. Fostes mais fortes do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Jeremias está refletindo aqui o plano de Deus para ele, e fala, Senhor, eu achei que o plano de Deus para mim ia ser um plano de prosperidade, ia ser um plano de sucesso, ia ser um plano de bênção, ia ser um plano que não teria luta, mas o plano de Deus para Jeremias foi um plano de luta, de perseguição, de sofrimento, de angústia.
Aí Jeremias fala assim: ah, Senhor, tu me enganou. Eu fui enganado. Tu fostes mais fortes do que eu. O que Jeremias está dizendo aqui? A minha força, a minha vontade não prevaleceu. Deus foi mais forte do que eu. Mas ele diz: Senhor, eu sou ridicularizado. Zombam de mim. Um cristão hoje, ele é ridicularizado. Aí não pode isso, não pode aquilo, agora é crente, não faz isso, não faz aquilo. Ah, é crente. Você já ouviu isso? Se você está sendo ridicularizado, dê um glória a Deus, sabe por quê? Você está cumprindo o plano de Deus na sua vida. Agora, se você não está sendo ridicularizado, se você está sendo, vem cá, senta aqui. Se você está sentando na roda dos escarnecedores, você não vai ser ridicularizado. Talvez você saiu do plano de Deus e vai pagar um preço caro para voltar. Mas volta. Jeremias, então, ele fala isso, né? Aí no verso 8, olha o que ele diz. Sempre que eu falo, ele está dizendo assim, sempre que eu vou profetizar, é para gritar que há violência e destruição. Ele está dizendo: Deus, por que tu me chamou para gritar sobre violência e destruição? Porque eu tenho que falar isso. Por isso, a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo inteiro. Ele está dizendo: é por isso que eu sou preso, é por isso que eu apanho, é por isso que me machucam. Jeremias está falando isso depois de ser preso, depois de ser maltratado, todo dolorido, todo machucado. Jeremias fala: Senhor, a tua palavra me traz isso. Eu sou censurado o tempo inteiro, eu sou insultado, eu chego, todo mundo sai. Eu falo, ninguém me ouve. Por isso que Jeremias é um profeta chorão. Ninguém ouvia Jeremias. Aí no verso 9, olha o que ele diz. Mas, se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome. Aí Jeremias fala assim: agora a minha vontade vai prevalecer. Eu não vou mais falar no seu nome. Eu não vou mais profetizar no teu nome. Eu cansei de ser insultado, cansei de ser ridicularizado. Aí ele fala assim: mas como eu falo isso, é como um fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos. Estou exausto tentando contê-lo. Não posso mais. O que ele está dizendo aqui? É que a palavra de Deus arde no coração dele de tal forma, é que Deus vive no coração dele de tal forma, que quando ele pensa em falar, cansei, o fogo arde e ele fala: não posso me calar. O chamado de Deus é mais forte do que a minha vontade. Nós chamamos isso de algo chamado graça irresistível. A graça, quando se manifesta na nossa vida, o homem não consegue resistir à graça de Deus. E Jeremias, então, ele fala: olha, o pensamento até vem. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Quem nunca estava vivendo uma luta, uma angústia, não achar caminho, não achar solução? E falar: Senhor, para mim chega. Não dá mais para mim. Quantas dores você já viveu de você chegar aos pés do Senhor e falar: Senhor, por que comigo, Senhor? Por que eu estou passando por isso, Senhor? E eu quero dizer a você, que já questionou isso a Deus: o plano de Deus é maior que o seu. O propósito de Deus vai além do seu. Jeremias 38, verso 6. Tomaram, pois, Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama. Jeremias se atolou na lama. Então imagine um poço que não tem água, mas tem lama. Jeremias incomodava tanto. Vamos calar Jeremias? Joga Jeremias na cisterna lá, ele vai morrer lá. Ele vai morrer. Parecia o fim de Jeremias. Mas Deus, ninguém muda os planos de Deus. Ninguém vai escrever um novo plano para você. Nem o inimigo tem poder de mudar os planos de Deus na sua vida. Os planos de Deus está determinado e vai acontecer como Deus quer que aconteça.
Jeremias então estava lá, Deus não livrou Jeremias de ser lançado lá. Aí é um engano nosso, nós achamos que porque Deus tem um plano para mim, que eu tenho que prosperar, que eu tenho que viver bem, que eu tenho que ter saúde o tempo inteiro. Não, não é isso. O plano de Deus às vezes vai te colocar numa enfermidade. O plano de Deus às vezes vai te colocar no desemprego. O plano de Deus às vezes vai te colocar em circunstâncias que você vai chorar, que você vai pedir socorro a Deus, mas isso não quer dizer que está errado, não. Deus tem um propósito em tudo. Deus tem um propósito. Jeremias estava lá no poço, lá, atolado no poço. Deus manda um oficial chamado Ebed-Meleque. O oficial, ele vai lá e resgata Jeremias. Toda a profecia que Jeremias falou, ela aconteceu. Em Jeremias 39, nós vamos ver que o rei Nabucodonosor, ele invade a cidade. Nós vamos ver que Jerusalém é destruída no ano 586 a.C. Aquilo que o povo não acreditava que ia acontecer, porque o templo de Deus estava ali, o templo de Deus foi destruído. Tudo aconteceu. E aí Jeremias fala no verso 29 e 11, porque Deus falando, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Deus está dizendo aqui, eu sei o que eu penso de você, qual é o propósito que eu tenho por você. E eu tenho pensamento de paz, não de mal. O maior projeto de Deus para com a vida do homem é Jesus Cristo, aquele que pagou um preço para nos resgatar. Jeremias não profetizou apenas o caos, mas Jeremias também foi um instrumento de Deus para profetizar um novo pacto. Lá em Jeremias 31, verso 31 a 34, fala a respeito disso. Diz, eis que vem dias, diz o Senhor, que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Tudo aquilo que Deus fez com Jeremias foi com um propósito: o povo reconciliar com Deus. O povo lembrar que Deus é um Deus vivo. O povo reconhecer Deus como o seu Deus. Tudo aquilo que Deus fez foi para que o povo deixasse de adorar ídolos, para que o povo voltasse a ter uma intimidade com Ele. E Jeremias, então, ele profetiza um novo pacto. Agora, irmãos, quando Jesus veio, ele perguntou assim, quem dizes quem eu sou? E aí uns falam assim, Senhor, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que você é o quê? Jeremias. E eu quero parar para a gente refletir aqui que, olha, que Jeremias foi comparado com Cristo. Uns dizem que tu és Jeremias. Você tem sido comparado com Cristo? Alguém fala assim, eu olho para você, eu vejo Cristo em você. Jeremias, ele profetizou, ele chorou, ele apanhou, ele foi torturado, ele foi ridicularizado, ele passou por tudo. Mas nos últimos dias de Jeremias, Deus honrou Jeremias. Jeremias 43. Jeremias 43. Deixa eu ver aqui. Do 1 ao 7, um versículo vai dizer aqui assim, e vieram a Jeremias, dizendo, ora por nós. Olha, agora Jeremias aqui não é aquele cara que ninguém quer estar perto dele, mas eles vieram a Jeremias dizendo, ora por nós ao Senhor. Jeremias foi reconhecido como um homem de Deus. Jeremias foi reconhecido pelo testemunho dele, pela fidelidade dele. Jeremias foi reconhecido por aquilo que Deus fez.
E no final da vida dele, vieram a Jeremias dizendo: ora por nós ao Senhor, Deus, teu Deus, e faz-nos saber o que devemos fazer. Agora, aquele povo busca Jeremias para ouvir a voz de Deus, e dizer: o que Deus tem para nós, Jeremias? O que antes ele era excluído. Deus honra Jeremias aqui para que aquele povo possa procurá-lo e dizer: ora por nós, Jeremias. O final da vida de Jeremias, uns vão dizer, a Bíblia não relata o fim da vida de Jeremias, como foi a sua morte, mas segundo os estudiosos, Jeremias foi apedrejado até a morte no Egito. Ele foi levado para o Egito e foi apedrejado até a morte. Mas o ensino que ele deixou para nós: fiel até o fim. E aí eu quero fazer aqui o fechamento. O plano de Deus para você. Você tem sido fiel a esse plano? Você tem deixado Deus dirigir a tua vida, ou você tem relutado com a vontade de Deus? Eu quero lembrar aqui todas as vezes, o plano que Deus tem para mim e para você, ele vai acontecer. A questão é, em quanto tempo? Qual é o tempo? Pode ser no tempo em que você reconheça Cristo, que você deixe de conduzir, que você dê a direção da sua vida para Ele, ou pode ser naquele momento que você vai lutando, relutando, em que você vai para um lugar e Deus manda para outro, que você passa por tantas lutas para depois chegar lá. O que eu quero dizer que o plano de Deus para nós é um plano de esperança, é um plano de salvação, é um plano não de mal, mas é um plano que vamos passar por lutas, por dificuldades, mas nunca estaremos sozinhos. Nunca. E que você, o departamento pode vir, que você possa entender uma coisa: o maior plano que Deus tem para nós foi conduzir Cristo à cruz do Calvário. Foi conduzir Cristo a morrer por mim e por você. Que nesta noite nós possamos compreender e entender o plano de Deus para a sua vida. Pode parecer que está dando tudo errado. Talvez hoje você se sinta lá na cisterna, no fundo do poço. Talvez você se sinta excluído, ridicularizado. Talvez você se sinta abatido, triste. Mas eu quero dizer que o plano de Deus para a sua vida é um plano de vitória. É um plano que leva à salvação. Vamos estar de pé, vamos louvar ao Senhor. Tremer com sua voz,
Aleluia, Senhor. Santo és o teu nome. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos. Nós vamos orar. E que você possa colocar a sua vida e, Senhor, me faça entender os teus planos. Porque não é fácil, muitas vezes, entender o plano de Deus. Muitas vezes vamos derramar lágrimas. Às vezes vamos ficar inseguros, com medo. Mas o mesmo Deus que falou com Jeremias: eu estou contigo, não tenha medo. É o mesmo Deus que fala comigo e contigo. É o mesmo Deus que escolheu lá no ventre da sua mãe. Vamos orar ao Senhor. Senhor, toma nas tuas mãos as nossas vidas, ó Pai. Abre os nossos olhos para compreendermos, ó Deus, os teus planos. Nos fortaleça, Senhor, diante dos momentos de adversidade dessa vida, diante das lutas, das dificuldades que surgem.